Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já é quase 11 horas, mas vamos fazer a nossa leitura diária desta terça-feira, né? E o texto dessa manhã é da lição de número 11, aí o Pai e o Espírito Santo. O tema dessa manhã é: os que creem em Cristo recebem o direito de serem feitos filhos de Deus, né? E o texto está lá em Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 12, né? Que vai nos dizer o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder de ser os feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Queridos irmãos, o apóstolo João aqui, ao escrever aqui este versículo, ele vai nos falar sobre o ato de fé, o ato de crer no que o Senhor fala conosco, né? E isso tudo vai fazer uma grande diferença em nossas vidas espiritual, né? Que a maioria das religiões mundiais, ela pedem que seus devotos realizem, né, atividades que sigam padrões de vida conforme são orientadas ali, né? São orientados nessas religiões. Mas a palavra de Deus, ela só vai nos pedir fé, né? Só fé, não há outro pedido, né? Desde o Antigo Testamento lá, nós vamos percebermos, né, que Deus sempre foi o ato da fé, né? E nós vamos ver que a fé ganha destaque na vida de todos esses homens de fé que a Bíblia vem destacando, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel, Ruth, Davi, Elias, né? Esther e tantos outros, né? Nós podemos observarmos que Deus revelou, né? Todos esses homens foram pelo ato da fé. E quando Deus revelou ali o seu Filho ao mundo, não mudou o seu padrão. Ele continuou, né, a mesma exigência que era no Velho Testamento, né, que era os pioneiros da fé. Era a fé. E ali ele permaneceu sendo o meio pelo qual o ser humano que o ser humano pode estar cada vez mais próximo de Deus, né? E dessa feita era crer em quem? Em Jesus, seu Filho, né? Era a exigência para que as pessoas tivessem ali os seus pecados perdoados. E João, um dos seguidores de Jesus, né, como eu já citei aqui, né, que se tornou logo após ali apóstolo, né, diz que Deus se manifestou à luz aos homens, né, e ele resiste que essa recepção que aguardou Jesus veio para quê? Para aqueles que era seu, mas os seus não o receberam, né? E não receberam Jesus ali, né? E foi rejeitado, né? Jesus foi ali rejeitado, né? Rejeitado por aqueles que deveriam lhe dar boas-vindas, né? Nem o café hoje eu tive tempo de tomar. Os hebreus que rejeitaram a Jesus podia ser descendência física ali de Abraão, né? Mas não era filhos de Deus. Por séculos eles estiveram a lei, os profetas, né? As profecias que se cumpriam ali, os sinais, os prodígios, os feitos pelos quais dos profetas, mesmo assim não conseguiram crer que o Senhor estava fazendo. Evidentemente, Jesus não foi rejeitado por todos, né? Muitos foram alcançados pela maravilhosa graça divina. E o que fez essas pessoas tornarem-se filhos e filhas de Deus? A fé. Eles acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, né? E João claramente vai nos dizer que todos os quantos que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus, né? Foram feitos filhos de Deus por um poder que eles provavelmente não poderiam explicar. Poder de ser feito filho de Deus, né, só pode ser dado por ele mesmo, né?
E é por meio desse poder, homens e mulheres, até distante, distante da descendência abraâmica, né, foram transformados, né, e foram transformados ali em filhos, né. Então, queridos irmãos, aos que crê no seu nome, Jesus nasceram de novo, né? Nasceram, se tornaram novas pessoas, foram perdoados os seus pecados, né? Tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, herdaram os céus. E Jesus, quando voltar, a fé, portanto, continua sendo insubstituível para o reino de Deus, para nós alcançarmos o reino de Deus, né? É a fé que vai nos conduzir e vai nos levarmos a estarmos nas mansões celestiais. Queridos irmãos, quero desejar a todos uma boa terça-feira, que o Senhor Jesus esteja abençoando o resto do dia de cada um, que todos tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus.